E aí, tudo bom? Após a destruição dos Jogos Vorazes, uma série de manifestações se inicia afetando a capital e o presidente Snow, mas Katniss enfrenta um dilema que a impede de ser o centro dessa revolução. Já deixa o like aí, inscrição e comenta o que você faria para derrotar a capital, enquanto relembra comigo o terceiro capítulo da franquia Jogos Vorazes, chamado A Esperança, parte 1. Estamos no Distrito 13 e Katniss está surtando nos túneis, mas é encontrada e levada ao hospital, onde encontra Finnick, que está abalado pois não conseguiu ajudar, e informa que Annie também foi capturada pela capital, além de Joanna e Peeta. Primrose está lá e ajuda a cuidar dos ferimentos da irmã, mas Coronel Boggs aparece e convoca Katniss para uma reunião. No trajeto, ele explica que lá no passado, o Distrito 13 foi bombardeado pela capital e sua superfície foi completamente destruída, então a população passou a treinar e se desenvolver no subsolo. Encontram Beat numa cadeira de rodas, reflexo do choque causado no filme anterior, que por sinal, se você não viu ainda, tem resumo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e também na tela final para você ver depois. Também encontram Plutarch, que é presidente Alma Coin, a representante do Distrito 13, que fala que o ato de Katniss eletrificou a nação e que eles precisam agir rápido para acabar com a capital. Katniss quer encontrar Peeta, mas os demais defendem que precisam instigar os distritos a enfrentar a capital. Então decidem gravar comerciais usando Katniss, pois sabem que ela tem poder para derrubar o governo. Mas antes de tudo, Katniss pede para visitar o Distrito 12 e Gale a leva, e ela se depara com muita destruição, exceto a sua casa, que está intacta. Então pega alguns ingredientes, fotos e o gato de sua irmã, mas notam uma rosa branca por ali, sinal do presidente Snow. Ele, por sinal, se pronuncia à população, falando que os distritos mantêm a capital e ela mantém os distritos, e ameaça falando que todos que foram relacionados ao símbolo do tordo serão tratados como rebeldes criminosos, e após ouvir isso, a sua neta até desfaz a trança inspirada em Katniss. Enquanto isso, no Distrito 13, Katniss finalmente encontra sua mãe e entrega as coisas que pegou, mas ao voltar ao refeitório, seu coração quase para, pois Caesar Flickerman entra no ar e traz Peeta Mellark para uma entrevista. Ele está fisicamente bem e aparenta estar bem, e fala que só queria salvar Katniss durante os jogos. Mas inesperadamente tudo muda e ele pede para que não ocorra uma guerra civil, que haja um cessar-fogo, e isso revolta a população do Distrito 13, fazendo Katniss estranhar aquele tipo de posicionamento dele. Ela quer ajuda, mas tem medo de ferir Peeta, então decide ser o tordo da presidente Coin, exigindo que Peeta, Joanna e Annie sejam resgatados, mesmo que isso vá contra a vontade de Coin. Plutarch precisa de ajuda para colocar o plano em prática, então busca Effie, que agora é uma refugiada política e não sai do quarto por vergonha, pois ela está sem suas roupas espalhafatosas. Mas ela topa ajudar, pois é a única ali que conhece bem Katniss. A presidente Coin anuncia à população os planos que incluem o resgate de Peeta, mas claro que o povo não curte, dados os últimos pronunciamentos do cara, né? Effie mostra a Katniss os projetos de roupas que Cinna fez antes de morrer, pois ele acreditava nela e na revolução. Então ela veste e fica deslumbrante, mas o cenário de gravação é totalmente digital e tudo fica artificial e literalmente uma merda. Hammett vê que se tudo continuar naquela linha vão perder feio a batalha, pois foram os momentos reais que tornaram Katniss memorável, e Katniss entende que precisa ir a campo gravar coisas reais, mesmo sendo mais uma vez contra a vontade da presidente Coin. Então Beat fabrica armas poderosas a ela, Gale e a equipe, e no caminho ao aeroplanador passam por um arsenal de bombas gigantesco, mas que ainda não foram usados pois a capital ainda é forte demais em função da aliança com os distritos. A equipe de gravação é composta por Cressida, Messala, Castor, Pollux, que saíram da capital por causa de Katniss e vão ao Distrito 8, que foi recentemente bombardeado, onde Katniss se choca com a realidade e o tanto de mortos e feridos por ali, mas a presença dela traz força e esperança e todos fazem um gesto de saudação. O problema é que o presidente Snow identificou a presença dela ali e manda um exército atrás deles para finalizar todo mundo, afinal são aliados do tordo. Os aeroplanadores do governo chegam metendo tiro em tudo que vem pela frente, mas o alvo era o hospital, então Katniss usa suas flechas modificadas e consegue abater os inimigos, mas infelizmente muitos inocentes foram finalizados. Abalada com tanta destruição, grava seu primeiro comercial, mostrando a destruição e falando que sim, a população precisa revidar, e que se os distritos queimam, a capital queima também. O comercial termina pedindo para as pessoas se aliarem à luta, e apesar de Katniss ter dúvidas se deveria seguir em frente, os movimentos já estavam acontecendo pelo país, pois no Distrito 7, que cuida das madeiras, o povo já estava se rebelando contra os exércitos de pacificadores. Katniss tem
em um momento de paz para caçar com Gale na superfície e nota que os animais não fogem, pois nunca foram ameaçados ali, então ela não segue em frente, já que seria covardia. Mas ao voltarem ao centro de comando, descobrem algo muito pior, pois Peeta é novamente entrevistado por Caesar, e notam que ele está mais magro e só concorda com as manipulações da mídia, e dessa vez insinua que Katniss está sendo manipulada. Ele está nitidamente com medo e suplica por paz. Gale acha que ele é um covarde, mas Katniss acha que tem algo estranho acontecendo por ali, e percebe que nem Peeta e nem ninguém talvez saiba o que a capital realmente fez com o Distrito 12, então decide ir gravar um comercial por lá para mostrar a verdade a todo mundo. Nesse meio tempo, Gale conta a ela o que houve durante o período de bombardeio após o massacre quaternário e como foi difícil ver a população morrendo enquanto ele tentava salvá-los. Katniss se compadece e o beija, mas ele recusa aquele ato, já que, né, ela não se decide de quem ela gosta. Enquanto descansam, ouvem tordos por todos os cantos e Katniss canta uma música sobre um cara acusado injustamente e o encontro de um casal numa árvore forca enquanto é acompanhada pelos cânticos dos tordos. Aquilo, claro, é registrado e transmitido à população. Essa música foi cantada pela primeira vez por Lucy Gray Baird após a 10ª edição dos Jogos Vorazes, mas olha, esse é um assunto para um outro resumo de um outro filme, então se inscreve aí para você não perder. E novamente o povo usa a música e se fortalece, pois no Distrito 5, que cuida da energia elétrica do país, a população se uniu e avançou contra a usina hidrelétrica, interrompendo a energia elétrica da capital. A gravação de Katniss sobre a destruição do Distrito 12 não foi transmitida ainda por causa de um esquema de segurança da capital, mas a queda de energia permite que façam isso. O problema é que Caesar entra no ar novamente e traz Peeta, só que dessa vez está nitidamente debilitado e muito magro, e isso desestabiliza Katniss completamente. Beat consegue interromper a transmissão e colocar o comercial que gravaram no ar. Peeta acaba vendo aquilo também e chama por Katniss ao vivo, pedindo para pararem os ataques e dizendo que nem na capital eles estão seguros, mas ele é subitamente retirado de cena e a transmissão é encerrada. Katniss entende o pedido de socorro, mas já era tarde demais, pois a capital descobriu a localização do Distrito 13 e estão a caminho. O povo é evacuado e reunido no nível 40 no subsolo, e Coin inicia protocolos de ataque pela superfície. Katniss encontra a sua mãe, mas não a irmã, que sumiu, e descobre que ela foi buscar o gato e vai atrás dela, mas Gale a encontrou antes e conseguem voltar a tempo das portas se fecharem. O bombardeio se inicia na superfície e todos se desesperam, então Coin decide cessar fogo, pois isso estava entregando a posição deles. Então, aguardam o terror passar. No momento familiar, Priam comenta que foi promovida e que logo será médica. Katniss fica feliz e passa o tempo brincando com o gato, mas essa brincadeira faz ela entender que o presidente Snow está fazendo o mesmo com eles, ou seja, usando Peeta e Annie como um artefato de deboche. Coin chama Katniss e reconhece que só sobreviveram por causa de Peeta e pede para Katniss gravar anunciando que sobreviveram àquele ataque e que estão a postos. Mas o presidente Snow deixou o seu sinal na superfície e Katniss entende o recado, que se ela continuar gravando, Peeta vai morrer, então se recusa a fazer a gravação. Ela se esconde e desiste de ser o tordo, mas Haymitch vai atrás e avisa que o Distrito 13 está indo buscar Peeta, pois a queda de energia facilitou o resgate e que sem Peeta a capital não teria mais armas contra eles. E o Gale, coitado, foi um dos voluntários para ir buscar o cara. Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Enquanto isso, Finnick assume a transmissão e começa a soltar um monte de merda no ventilador sobre o passado do presidente. E uma delas era que o presidente costumava eliminar inimigos com veneno, enquanto ele próprio tomava pequenas doses para se tornar imune e não morrer também. E por causa disso, ele sempre usava rosas com cheiro forte para disfarçar o cheiro de sangue em sua boca. O aeroplanador chega à capital e consegue invadir o centro dos tributos, onde Peeta e os demais estão presos. Eles usam gás para abater os inimigos e chegam a um laboratório, mas a energia subitamente volta e eles são encontrados. Katniss decide entrar ao ar para distrair o presidente e blefa dizendo que só quer Peeta de volta e que ela deixará de ser o tordo quando isso finalizar. O problema é que Snow é debochado e sabe que a equipe está lá, e fala que são as coisas que mais amamos que nos destroem. Então interrompem a transmissão e Katniss percebe que era tudo uma armadilha da capital e se desespera, pois ela pode ter perdido todos eles naquela operação. E agora só resta aguardar, e os momentos seguintes são angustiantes, mas a equipe finalmente dá sinal de vida e retorna ao distrito com os prisioneiros em condições deploráveis, pois Joanna está ferida após as torturas e Annie está emocionadíssima ao reencontrar Finnick, mas sem sinal de Peeta por enquanto. Gale comenta que o resgate foi fácil demais, pois após as luzes se acenderem e os soldados
soldados da capital simplesmente deixaram eles passar com os prisioneiros. Mas Katniss não consegue focar naquilo naquele momento, pois finalmente encontra Peeta. E ele está desnutrido, magro e muito machucado. Mas ao ver Katniss, subitamente a ataca e quase a finaliza, mas General Boggs o apaga. Machucada, Katniss descobre que Peeta foi torturado e sofreu lavagem cerebral através de um método chamado telesequestro, que usa veneno de vespas teleguiadas e que a capital redirecionou o medo e o sofrimento dele para Katniss, como se ela fosse a inimiga. Ou seja, a capital criou uma arma para finalizar Katniss e por isso permitiram um resgate pacífico. Então Queen anuncia ao povo do Distrito 13 que os vitoriosos foram libertados e que a capital terá o que merece, pois uma nova Panem será construída. O problema é que Peeta está preso, incontrolável e agora é um perigo para todos ali. E aí, curtiu relembrar a história do terceiro capítulo de Jogos Vorazes? Comenta aí a sua opinião e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.